direção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão. Discussão e aprovação da sessão anterior. Discussão, se há algum destaque. Aprovado à unanimidade. São os julgamentos. Tem um pedido de sustentação oral, portanto, de preferência. No PJ é o 18 da pauta. É uma revisão criminal, requerente César Félix de Souza, advogada doutora Cátia Maria Lobo Nunes, requerida a Justiça, relatora desembargadora Maria Zeneide, PJE 18. O relatório foi publicizado. A eminente relatora está concedendo a palavra a Vossa Excelência para fazer uso pelo prazo regimental de 15 minutos. Está com a palavra, doutora Cátia. Excelência, se possível, quando faltar 5 minutos para o meu tempo, poderia ter um aviso? Tá bem? Mesmo. Obrigada, Excelência. Não. Excelentíssimo senhor desembargador João Rebouça, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, através de quem saúdo a todos que compõem este colegiado com a seguinte mensagem: julgar é missão, é a arte de fazer justiça usando o dom do equilíbrio, a perspicácia na busca da verdade real e, principalmente, a voz que brota do coração e da consciência iluminada pelo Criador. Sois vós, julgadores, os emissários da justiça. César Félix de Souza, nos autos da presente revisão criminal em julgamento, confirmada por acordo desse egrégio tribunal, já transitado e julgado, cujo processo originário tramitou na comarca de Parelhas, vem perante esta Corte de Justiça fazer sua sustentação oral nos seguintes termos. O revisionado foi condenado a pena de 15 anos de reclusão por infração descrita no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, do Código Penal, através do processo 123.04.00042/9001, tendo a Câmara Criminal deste egrégio tribunal confirmada a decisão de primeiro grau, sendo os recursos especial e extraordinário negados, encontrando-se atualmente cumprindo pena na comarca de Jucurutu. A acusação que pesa sobre o revisionando é de que ele, na noite do dia 31 para 1º de junho de 2004, ou seja, há 14 anos atrás, quando se encontrava em uma festa para prestigiar seu filho, que tocava sanfona, veio a cometer o crime de homicídio. Ocorre, Excelência, que a pessoa da vítima, de nome Arnaldo, naquele dia, de todas as formas, buscou agredir verbalmente, ameaçar a pessoa do revisionando. Ressalto, Excelências, que o revisionando foi no banheiro, junto com outro policial, fazer suas necessidades, e a vítima fez xixi nos pés dele. Mesmo assim, o revisionando nada fez, retirou-se. Momento após, foram até o centro do palco para ouvir a apresentação do filho. A vítima novamente foi lá e o empurrou. E decidiu, neste momento, revisionando, juntamente com seus amigos, se retirarem da festa. E, na saída, Excelência, quando ele comprava uma Coca-Cola, novamente a vítima veio o seu encalço. E, dessa vez, disse que ia atirar no seu rosto, momento em que o revisionando efetuou um disparo de arma de fogo, ceifando sua vida. O revisionando se apresentou espontaneamente à polícia, confessou o crime. Ocorre, Excelência, que o calvário do revisionando inicia-se exatamente na contratação da sua advogada, doutora Daliana Barros, de Araújo. A instrução ocorreu normalmente, mas, quando se iniciou o momento principal, que era o julgamento perante o Tribunal do Júri, a doutora Daliana prejudicou o revisionando de uma forma absurda. Primeiro, marcada o julgamento na comarca de Parelhas, ela não compareceu, instruiu o seu cliente a não comparecer à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. E tudo isso está nos autos.
não compareceu ao primeiro julgamento, o juiz intimou o revisionando e, novamente, a doutora para que uma nova data ela comparecesse. E avisou, caso ela não se fizesse presente, iria ser feita a defesa por um defensor. O revisionando procurou a doutora Daliana e ela disse, o processo está desaforado, você não precisa comparecer. No entanto, ela juntou um atestado médico para justificar sua ausência. Mas o Ministério Público e o juiz, desconfiado daquela situação, diligenciou. E a secretária informou que, em verdade, ela estava fazendo uma audiência na comarca de Caicó. E foi feita uma busca e apreensão e a representação perante a OAB. No dia seguinte, naquele momento, o julgamento se realizou. E o réu veio a tomar conhecimento que foi condenado a 15 anos de reclusão. Daí procurou a doutora Daliana e ela disse o seguinte, pelo amor de Deus, não me aperrei não, César. O juiz já mandou até me prender, tendo justificando e respondido, mandou prender a senhora e eu. Não é nada contra você, é contra mim. E desligou o celular. Novamente, o revisionando foi atrás de sua defensora e ela disse, olha o que a senhora fez com a minha vida. Fui condenado por sua causa. Eu confiei na senhora. E aí? Diante deste fato, o revisionando procurou o doutor Rivaldo, que representou contra a doutora Daliana, junto ao AB. No curso da ação, ela indicou o doutor Guerrison para fazer os recursos que foram todos negados, estando o revisionando preso na cadeia de Jucurutu. Esse processo tem um detalhe muito importante, além da ausência de defesa, porque o prejuízo está materializado pelo não comparecimento da causídica que acompanhou a instrução. Mas, quando a sentença foi prolatada, o juiz não, ao decretar a perda da função pública, não fez a justificativa, a motivação do porquê, se limitando tão somente a citar o artigo 92. E aí, o revisionando se encontra excluído do quadro da Polícia Militar, estando, na época, no excepcional comportamento, com 22 anos de serviço prestado à corporação, e na justificação preliminar, nós trouxemos, inclusive, o coronel Arcanjo, seu comandante, o major, também comandante do revisionando, onde atestaram a sua conduta ilibada, o excepcional comportamento, a prestação de serviço à sociedade. Ora, excelências, são decorridos 14 anos desde que esse fato ocorreu. 22 anos de serviço prestado à sociedade. E este Tribunal de Justiça, em situações idênticas, como essa que eu vou ler agora, excelências, em que a parte requerente foi Bailton Queiroz, e era um crime de homicídio também, cuja relatoria foi do desembargador Gilson Barbosa, o tribunal entendeu o seguinte, processual penal, homicídio qualificado, revisão criminal, fundamentado no artigo 621 do CPP, preliminar de não conhecimento por alegação do ajuizamento com sucedâneo recursal, suscitada pela Procuradoria de Justiça, inocorrência, juntada de justificação judicial, imperioso conhecimento da peça revisional, mérito, alegada decisão contra a evidência dos autos. E, neste caso, há evidência nos autos. Por que a contrariedade? Porque ele foi denunciado no artigo 121, parágrafo no 4º. Ora, se antes da morte, naquele dia, houve discussão, ele fez xixi no pé dele, ele empurrou o revisionando, qual a fundamentação desse inciso 4º? Nenhuma, excelência. Suposto prejuízo de defesa, tese de legítima defesa da honra, suscitada em plenário do júri, não aceito pelos tribunais superiores, ausência de comprovação de prejuízo concreto e efetivo. E, no caso, está mais do que comprovado o prejuízo pela a não atuação da advogada constituída, que tumultuou o processo de todas as formas. Provas novas incapazes de contrariar as anteriormente produzidas. Soberania dos vereditos, pedido de exclusão da pena de perda do cargo público. Possibilidade
ausência de fundamentação exigida pela lei, artigo 92, do Código Penal. Agente que não estava no exercício do cargo, ele estava também, não estava de serviço. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal, pleito revisional, conhecido e provido parcialmente em consonância com o parecer ministerial. E trago também aqui outra decisão, também desta casa, desta feita. Vejamos o teor do artigo 92 do Código Penal, o qual prevê expressamente, seu parágrafo único, que os efeitos do artigo não são automáticos, portanto, deve haver expressa motivação nessas hipóteses. Artigo 92. São também efeitos da condenação, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. E isso não aconteceu, o magistrado se limitou a citar o artigo. Em caso, não há como ser aplicado uma pena desta natureza sem uma fundamentação suficiente e que tenha relevância, no caso concreto, em perfeita subsunção da ação ao tipo penal, com consequente pena. Ao revés, não há como ser analisada a referida fundamentação, eis que é inexistente, excelências. Com efeito, os tribunais pátrios entendem como a única perda automática do cargo, com efeito de condenação, nos crimes de tortura, o que não se configura nos autos por tratar-se de homicídio. Houve também infringência ao artigo 93, 9º da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais sob pena de nulidade. Recurso especial, homicídio simples, perda do cargo público, fundamentação, necessidade e recurso provido. Embora o artigo 92, inciso 1º, a linha B do Código Penal não exija para a perda do cargo público que o crime praticado afete bem jurídico que envolva a administração pública, a sentença condenatória deve ser deduzida de forma fundamentada e concreta a necessidade de sua destituição, notadamente quando o agente, ao praticar o delito, não se encontrava no exercício das atribuições que o cargo lhe confere. Doutora Cátia, só lembrando a Vossa Excelência que faltam 3 minutos. 3 minutos? Isso. O prejuízo está materializado, a justificação trouxe provas novas aos autos. O revisionante se encontrar no excepcional comportamento com 22 anos de serviço e 14 anos do fato. Este tribunal, em outras situações, já decidiu que não há necessidade da perda da função pública. E o grande prejuízo foi trazido pela causídica, inclusive, orientou seu cliente a não comparecer à audiência, prejudicando sobremaneira a defesa e levando à nomeação do defensor público, o qual não teve contato com o revisionando e nem foi capaz de promover a defesa adequada, por desconhecer a realidade fática que se encontra nos autos. Diante de todo exposto, vem o revisionando socorrer este Tribunal de Justiça para que requerer que seja recebido e provido o presente pedido de revisão criminal, a fim de se corrigir o erro injudicando, com a consequente cassação da decisão do Tribunal do Júri, sentença e acordos rescindidos, absolvendo conformidade com o artigo 626 do CPP, o revisionando César Félix de Souza, bem como o retorno do revisionando à função pública de policial militar, por ser de direito e de justiça, ressaltando que 22 anos de serviço público e 14 anos que o crime ocorreu, e nenhuma mácula antes ou depois foi trazida à vida do revisionando. A defesa espera e confia na decisão desse egresso Tribunal de Justiça, que fará o retorno mesmo à corporação policial, que com honra e com glória serviu. Com a palavra, a desembargadora Zeneide, relatora. Senhor presidente, voto disponibilizado, inclusive já votado pelos demais desembargadores, né? A ação está julgada improcedente, nos termos da somente a ementa, né? Direito penal, processual penal, homicídio qualificado, artigos correspondentes, prejudicial de nulidade da sentença suscitada pelo requerente, em face da ausência de defesa do revisionado, não conhecimento, matéria discutida em sede de apelação, onde ressaltada a ausência de prejuízo à defesa, preclusão,
Segunda, prejudicial de não conhecimento suscitado por esta relatora em face do pedido de cassação da sentença de primeiro grau, acolhimento, julgamento proferido pelo tribunal em sede de apelação, que substitui a sentença ACOL. Artigo 1008 do CPC. 3, prejudicial de não conhecimento suscitada também por mim, quanto ao afastamento da perda da função pública, acolhimento. Sanção afastada em segunda instância, conforme observa-se nos autos da apelação criminal número tal, e no mérito, condenação, júri popular, imputação de crime de homicídio qualificado, pretendida a absolvição sob argumento de que foi condenado sem amparo nas provas produzidas nos autos, improcedente, novos depoimentos prestados em justificação judicial que não alteram a prova que embasou o decreto condenatório mantido no segundo grau, conjunto probatório submetido ao contraditório e isento de fatos que o nulifique, pedido de afastamento da qualificadora improcedente, não há prova nova que afaste aquelas produzidas na fase da pronúncia, instrução e confirmadas em sede de apelação, utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, impossibilidade, pedido deduzido sem amparo em qualquer das hipóteses postas no artigo 621 do Código de Processo Penal, conhecida, portanto, parcialmente nessa extensão improcedente, senhor presidente. Algum destaque? Então, já está votado, todos acompanhando a eminente relatora, proclamando, foi julgada improcedente a revisão nos termos do voto da relatora. Proclamada. Não há mais pedido de preferência pela ordem aqui da pauta. Tem o 1 e o 2 que tem requerimento para doutor Luiz Alberto para retirar de pauta, né, desembargadora Judite? Então, estão deferidos. Extra pauta também tem. Não, o 2 é não mesa, desembargador Amilcar, desculpa. O 3 é que é retirado de pauta da relatoria do desembargador Luiz Alberto, 1 e o 3. O 4 é o mandato de segurança da relatoria do desembargador Vivaldo, impetrante Gabriela Maria Lopes Rodrigues e impetrante do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Pode relatar e votar. Matéria conhecida da Corte. A emenda diz: constitucional administrativo, mandato de segurança, concurso público para provimento de vagas dos serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público Estadual, cargo de analista, área administrativa, candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Pretensão de cancelamento do contrato número 53/2015, firmado com a UFRN para a realização de um novo concurso, assim como a prorrogação do prazo de validade do certame deflagrado pelo edital número 01/2012, impossibilidade. Contratação que não abrange o cargo para o qual a impetrante foi aprovada, requisitos e atribuição diversas. Convocação dos candidatos respeitando-se a ordem de classificação, circunstância que se enquadra na regra geral, conferindo à administração pública o poder-dever de realizar a nomeação a qualquer tempo, desde que dentro do prazo de validade do certame. Repercussão geral, o número 837/311, tema 784 do Supremo Tribunal Federal, preterição arbitrária e motivada não comprovada nos autos, direito líquido e certo não evidenciado. Precedentes jurisprudenciais desta Corte, denegação da segurança que se impõe. É como eu estou votando, excelência, com vários precedentes aqui transcritos no voto, desembargador Cláudio, desembargador Dilermando, desembargador ministro Herman Benjamin, Essa e matéria em consonância com o parecer da 13ª Promotoria em substituição à 8ª Procuradoria de Justiça. Essa matéria é conhecida, o voto está disponibilizado. Há algum destaque? Impedimento da desembargadora Judite Nunes, e está proclamado nos termos do voto relator pela denegação da segurança. A pauta anterior, o 5, agravo interno em mandato de segurança, agravante é o Estado do Rio Grande do Norte, agravados é Antônio Nascimento Farias e outros. Relatoria do desembargador Gilson. Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, pediu o vista dos antecipadamente do desembargador Amaury Moura, sobrinho. Os demais declararam aguardar voto vista. Após o voto vista do desembargador Amaury, dando provimento ao agravo interno, o julgamento foi suspenso, feito para facilitar o relator, melhor análise do fundamento. Está em mesa, excelência? Está em mesa, sim, Com a palavra. presidente. E É o 5. é o 5 da pauta.
O desembargador Amauri pediu vista dos autos, entendendo que não cabe a aplicação de tais verbas em cumprimento de sentença. Pedi reanálise dos autos e informo que trago o voto, me acostando à divergência, e peço a juntada agora, nesse momento. O voto está disponibilizado, é isso, desembargador Gilson? Integralmente. Há algum destaque? Pois não. Então, não está habilitado. O desembargador Julito não habilitado. Os demais todos acompanham. Então, proclamado a unanimidade do chamo de voto do relator, conhecendo e dando provimento ao agravo interno. O sexto, ação penal originária, autor Ministério Público, réu José Maurício Filho, relator desembargador Cornélio. Após o voto do relator, receber a denúncia para determinar o seu regular processamento, pediu vista dos autos antecipadamente do desembargador Ibanez. Está em bem, excelência? Sim, presidente. Eu começo por pedir desculpa à Corte, porque a memória falhou na sessão passada e eu confundi o tema que estaria em debate, que eu trouxe a debate, com a decisão proferida pelo STJ de relatoria do ministro José Eudo Faria. Na verdade, a decisão confundiu aqui a memória, que não está mais tão boa quanto já foi. Eu confundi o crime de desacato com o crime de desobediência. Então, a matéria que eu queria debater era o crime de desobediência, que é o que é objeto do processo. E a decisão de Sua Excelência, o ministro José Eudo Faria, se trata de crime de desacato. Então, então, eu retiro a fundamentação desse ponto, mantenho minha fundamentação, aquela que o tribunal já rejeitou em diversas oportunidades. Então, eu devolvo ao relator, só com a divergência quanto ao argumento que eu já defendia no julgamento anterior, de entender que a autoridade não é obrigada a fazer prova contra fato que pode incriminá-lo. Mas esse argumento já foi recusado pela maioria do tribunal, então, nesse ponto, o julgamento prossegue. E o outro, que seria o argumento novo que eu trouxe, estou retirando, porque aí foi falha de memória aqui do pedido de vista. Então, o julgamento pode prosseguir, a meu ver, agora analisando o fundamento do relator e não considerando o argumento que eu expus na sessão passada. Só para me situar, o relator recebeu a denúncia. Eu divijo com o fundamento que eu já costumeiramente divigia. O relator recebe a denúncia entendendo que estão preenchidos os requisitos formais e que, no curso do processo, que poderá demonstrar a prova de que aqueles documentos eram indispensáveis para o oferecimento de ação de improbidade, ou não. Então, esse é o argumento do desembargador Cornélio para receber a denúncia. O desembargador Cornélio quer fazer uso da palavra? Eu mantenho o meu entendimento, né? E, na realidade, é o entendimento da maioria aqui do Tribunal de Justiça do Pleno, de receber, nesses casos, né? Porque houve requisição e até hoje ele não mandou esses documentos. Esse negócio da inconstitucionalidade, o Supremo nunca declarou inconstitucional o artigo, se não me engano, o artigo 10, né? E ele está valendo, e o STJ sempre recebe denúncias nesses termos, e eu acho que deve ser aguardar a instrução e analisar, né, se é o caso de condenação ou não. Mas, por recebimento da denúncia, eu acho que tem elementos e eu estou recebendo. Desembargador Amauri. Recebo, excelência, com o relator. Guedes. Desembargador Ivaldo. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu acompanho a divergência, porque, como deixou bem clara o desembargador Ibanez, e tem sido minha linha num momento posterior, se existem elementos outros, meios de se buscar, eu não vejo a imprescindibilidade dessa requisição, ou desta obrigação. Daí porque eu acolho a divergência, vou com a divergência. Mas, nesse caso, eu acho que não conseguiu, não, desembargador Saraiva, nem atendendo uma ordem judicial, mandado de segurança, ele enviou. Só para complementar. Desembargador Amilcar.
Desembargador Dilermando. O relator. Desembargador Vigílio. Desembargadora Zeneide. Relator, principalmente agora, depois desse detalhe de tempo do relator. Desembargador Cláudio Chapa. Tá. Não, senhor presidente, eu pedindo venha ao relator, eu acompanho a divergência, tenho sido vencido aqui, mas com os argumentos do desembargador Saraiva. Contas de energia lá que foram pagas e havia outros meios de se ter essa informação. Aqui na denúncia diz que era cópia das leis orçamentárias, cópia dos relatórios detalhados de execução orçamentária, cópia do relatório dos débitos inscritos em restos a pagar, cópia dos extratos bancários, informações sobre a suficiência de previsão orçamentária. Então, na minha visão, obviamente respeitado o voto do relator, eu entendo que havia outros meios de se alcançar essas informações e não serem elas, na minha visão, imprescindíveis à propositura de eventual ação que justifique a propositura desta ação penal, senhor presidente. Desembargador Gilson. Acompanho o relator. Os que divergem não recebem, não é aquela tese de receber e julgar improcedente, não. Não recebe a denúncia, Não recebe. é isso? Então, por maioria, o tribunal recebeu a denúncia, vencidos os desembargadores Ibanez, Saraiva e Glauber. Não necessariamente nesta hora. Isso. O 7 não mesa, processo do desembargador Gilson. Pauta do dia é o embargo da declaração e mandado de segurança, embargante Valquíria Félix da Silva, embargado Charles Rio Norte, para todos, o desembargador Mauri. Se tiver em mesa, pode relatar e votar. Está em mesa, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração, interpostos por Valquíria Félix da Silva. Eu vou fazer um breve relatório, me afastando da leitura do voto. O que ocorreu é o seguinte: no mandado de segurança impetrado pela agora embargante, foi julgado, foi concedida a ordem por esta corte, cuja processo discutia aquela questão dos 20% de final de carreira. O tribunal entendeu, fui o relator, e o tribunal entendeu conceder a segurança então impetrada. Ocorreu que o Supremo Tribunal Federal havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 29 da Constituição do Estado, que era o dispositivo constitucional que disciplinava, não disciplinava, mas previa a questão dos 20% final de carreira. Então, com base na declaração de constitucionalidade, o Estado, então, vai ao Supremo e entra com reclamação, argumentando que o acórdão havia descumprido a força vinculante a que sujeita a matéria, porque se tratava de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição Estadual. O ministro Celso de Mello, então relator, julgou no primeiro momento procedente a reclamação e comunicou ao tribunal, e em razão disso os autos voltaram para julgamento, para a devida adequação do que é determinado pelo Supremo no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade. Só que a embargante aqui, Valquíria Félix, a despeito da decisão do ministro Celso de Mello, ela entrou com um agravo regimental contra a decisão do ministro. Nesse interregno, o tribunal voltou a apreciar a matéria e, com base na decisão do ministro Celso de Mello, modificou o acórdão. Só que o próprio ministro Celso de Mello, apreciando o agravo regimental, reconsiderou a sua decisão para dizer que o primeiro acórdão do tribunal estava correto, que, embora o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 29, mas o acórdão também fundamentou-se no outro dispositivo aí, infraconstitucional, e que estava correta, e ele disse textualmente que a decisão primeira do tribunal estava correta. Portanto, não se tratava mais de descumprimento, de respeito à decisão do Supremo,
e sequer conheceu da reclamação, apesar de dizer no voto que o julgamento estava correto e reconsiderar a decisão dele. Então, voltam os autos agora, mais uma vez, à Corte, para apreciar os embargos de declaração que estavam pendentes de julgamento até a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, na voz do ministro Celso de Mello. Então, dando aplicabilidade agora e ao que decidido pelo próprio Supremo, eu estou acolhendo os embargos para modificar a decisão e manter a primeira decisão que concedeu a segurança, senhor presidente. Enfim, relatório e voto, e se a Corte quiser maiores detalhes, poderemos discutir, mas é o meu voto sucintamente, senhor presidente. Doutor Guedes. Adorvaldo. Alguma divergência, algum destaque, alguma... Eu gostaria de melhor examinar a matéria, respeitando naturalmente a posição do eminente decano. Vista, por favor. Pois não, apenas para adiantar o trabalho do embargador Saraiva, que eu sei que Sua Excelência vai examinar com mais profundidade, o ministro Celso de Mello, ele diz o seguinte, na parte que interessa, a parte reclamante, que é o Estado do Rio Grande do Norte, para justificar na espécie o alegado desrespeito à autoridade decisória do referido julgamento, sustenta em síntese que a concreta, entre aspas, que a concreta aplicação dos efeitos da norma contida no artigo 29, parágrafo 1º da Constituição Estadual pelos magistrados estaduais teria importado em grave ofensa a decisão final proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 1730-RN, relator ministro Moreira Alves. Eis que, segundo afirma, aspas, a lei declarada inconstitucional é como se jamais houvesse possuído eficácia jurídica. Isso traz como consequência a obrigatoriedade da administração pública, independentemente de qualquer outra iniciativa, proceder à revisão de todos os atos praticados com base na lei inconstitucional, fecha aspas. Essa decisão do ministro, isso está afirmado pelo Estado, invocando a decisão do ministro Moreira Alves. Diz ele, sendo esse o contexto, analiso desde logo a admissibilidade ou não desta reclamação. E diz, aquela egrégia Corte Judiciária, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao pôr em relevo a existência do duplo fundamento, antes ele diz o seguinte, sendo esse o contexto, analiso desde logo a admissibilidade ou não desta reclamação. E, ao fazê-lo, registro por relevante que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao proferir a decisão reclamada, nela destacou, está negritado pelo ministro, nela destacou, ainda que de forma concisa, ter se apoiado a concessão do mandato de segurança em dois fundamentos, um de caráter constitucional e o outro de índole meramente legal, cada qual apto por si mesmo, está negritado pelo ministro, a dar sustentação autônoma, negritado pelo ministro, ao provimento jurisdicional consubstanciado no acordo em questão, de tal modo que qualquer um desses fundamentos seria suficiente para legitimar o acolhimento da pretensão mandamental deduzida pela parte ora interessada. Aquela egrégia Corte Judiciária, continua o ministro, ao pôr em relevo a existência do duplo fundamento ora mencionado, assim justificou no ponto tal entendimento. E transcreve aqui, ipsis literis, o que posto no acórdão do Tribunal de Justiça. Aspas, e diz, a impetrante apontou, transcreve aqui, que eu vou pedir permissão para não ler, porque é mera transcrição do que foi decidido no acórdão. E diz o ministro, torna-se claro, pois, que o acordo objeto da presente reclamação, ao resolver a controvérsia jurídica instaurada naquela sede mandamental, apoiou-se, para tanto, não apenas no artigo 29, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, cuja inconstitucionalidade foi efetivamente reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal, mas encontrou suporte, está negritado, também em legislação infraconstitucional estadual. Isso significa, portanto, que o ato reclamado, por sustentar-se em duplo fundamento,
ambos impregnados de suficiente autonomia, negritou mais uma vez o ministro, revela-se apto a prevalecer em plenitude, está negritado e sublinhado, com apoio unicamente nas leis estaduais nele referidas, bastantes para conferir só por si subsistência ao acordo questionado, considerada a relevantíssima circunstância de que tais atos normativos não foram declarados inconstitucionais, porque sequer contestados na ADI. Assinale-se que o fundamento de ordem estritamente infraconstitucional reveste-se de subsistência autônoma, capaz de suportar isoladamente, com suficiente aptidão, toda a carga de eficácia jurídica resultante do acórdão consubstanciador da decisão reclamada. Vou repetir. Assinale-se que o fundamento de ordem estritamente infraconstitucional reveste-se de subsistência autônoma, capaz de suportar isoladamente, com suficiente aptidão, está inclusive sublinhado pelo ministro, toda a carga de eficácia jurídica resultante do acórdão consubstanciador da decisão reclamada, tal como corretamente enfatizado nesta sede processual pela parte interessada. A existência da espécie de duplo fundamento torna evidentemente desprovido de qualquer utilidade o emprego da reclamação, eis que, mesmo se fosse julgado procedente, não teria ela o condão de fazer cessar a eficácia derivada do acordo em questão, tendo em vista que continuaria ele a subsistir, apoiado no fundamento suficiente, está negritado, de natureza infraconstitucional, cuja aplicação, no caso, com o suposto legislador da concessão do mandato de segurança, não traduz hipótese de respeito à autoridade de julgamento proferido por essa Suprema Corte Federal. E conclui, então, o ministro, segue nessa mesma linha, para concluir, sendo assim, pelas razões expostas, nego seguimento a esta reclamação. Comunico com urgência, encaminhando cópias desta edição ao Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. É isso que eu estou dando cumprimento, Excelência. Apenas para esclarecer, talvez até facilitar um pouco o trabalho do desembargador Saraiva Sobrinho, do seu ponto de vista. Não, isso aqui é a decisão que integra os autos. Então, após o voto do relator, que foi acompanhado pela desembargadora Judite, o doutor Roberto e o desembargador Vivaldo, pediu vista dos autos, o desembargador Saraiva. Tem mais aguarda o voto vista? Senhor presidente. Pois não. Dia 27, eu e o desembargador Cornélio iríamos comunicar aqui à Corte, no momento oportuno, nós iremos provavelmente estar ausente, que é a próxima sessão. Então, eu vou antecipar o meu voto e pedindo venha... Não sei nem se talvez até venha concordando também, mas é antecipar o meu voto no sentido de acompanhar o relator, senhor presidente. Sinta à vontade, Os demais aguardam. Feito registros. Eu vou aguardar, mas, assim, eu acho que o desembargador Amaury, no seu esforço aí, ainda com a garganta parece prejudicada, no esforço para relatar, deixou bastante claro a situação, como se configura. Mas eu vou aguardar, de qualquer maneira, as considerações do desembargador Saraiva. Próximo, o 9 não está em mesa. O 10 é uma ação civil originária, em que é autor o município de Veracruz e réu o Estado do Rio Grande do Norte, relator o desembargador Vivaldo. Tiver em mesa, pode relatar e votar. Está em mesa, Excelência. O voto disponibilizado, eu vou ler a emenda, qualquer esclarecimento prestarei. Constitucional Administrativa, ação civil originária, autor é o município de Veracruz, é o Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional e Administrativa, ação civil originária, repartição de receitas tributárias, preliminares suscitadas pelo ente estatal em sede de contestação. Inépcia da inicial, litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita, prefacial afastada. A ausência de relação jurídica, a ensejar a citação dos contribuintes beneficiados pelas isenções fiscais. Possibilidade de arguição incidental de inconstitucionalidade de atos normativos. Prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. Pedido delimitado na exordial em obediência ao prazo quinquenal previsto no decreto número 20.910 de 32. A ausência de controvérsia, rejeição, mérito, pretensão municipal de recebimento da repartição das receitas tributárias de ICMS sem dedução decorrente
de benefícios fiscais concedidos, artigo 158, 4 da Constituição Federal, impossibilidade. Aplicação por analogia da tese firmada na repercussão geral no recurso especial 705/423, tema 653, que julgou constitucional a redução da arrecadação quando decorrente da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Inexistência de ofensa ao princípio federativo, entendimento firmado do plenário do Supremo Tribunal Federal que alcança a hipótese de isenção, inaplicabilidade ao caso do que restou decidido no recurso extraordinário 572/423, tema 42 do Supremo Tribunal Federal, tributo não arrecadado, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça em procedência da ação. Tem inúmeros precedentes aqui, que eu cito, tem afasto, como disse, o voto está disponibilizado, mas afasto as preliminares, cito inúmeros precedentes, doutor Eduardo, juiz convocado, desembargador Amilcar, desembargador Amauri, desembargador Virgílio, desembargador Dilermando, e concluo julgando improcedente o pedido em consonância com o parecer da 21ª Procuradoria de Justiça. Eu chamo do voto relator. O 11 é o embargo da declaração de de segurança, embargante Francisca Edna Fernandes da Silva, embargado Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Amilcar. Com a palavra. Está em mesa, Excelência. Inicialmente, eu gostaria apenas que fizesse a retificação. Vossa Excelência, no segundo da pauta anterior, que não está em mesa, na realidade, esse processo está com vista ao desembargador Cláudio. Meu voto já foi proferido. O processo é da minha relatoria, mas ele está com vista ao desembargador Cláudio. Ok. Tem razão. É o 2. Tem aqui da mesa. Trata-se de embargo de declaração em mandado de segurança, senhor presidente, é aquela questão de concurso para provimento de cargos. E eu digo que classificação fora do número de vagas, renegação, alegação de omissão no julgado contra a apreciação das provas trazidas na impetração e na ocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria, impossibilidade, não caracterização de vista, demandar complementação, modificação da decisão embargada, conhecimento desse provimento dos embargos, senhor presidente, na linha de precedentes que eu trago aqui no bojo do meu voto, senhor presidente. Bem, eu acho que a matéria também é conhecida da Corte. É algum destaque, alguma divergência? Então, proclamada a unanimidade do chefe do voto do relator. O 12 é uma ação civil originária, em que é autor o Estado do Rio Grande do Norte e réu o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Sindisaúde. A relatora é a desembargadora Maria Zeneide. Está com a palavra, desembargadora Zeneide. Senhor presidente, que trata-se de direito de greve, aquela greve do Sindisaúde. Eu estou julgando extinto o feito sem resolução do mérito, uma vez que as reivindicações foram acatadas pelo governo. É assim que eu estou votando. É algum destaque, alguma... Da minha parte, não. Desembargador Glauber, todos acompanham? Tem alguma... acompanha? Então, está proclamado o termo do voto do relator, da relatora, aliás, a unanimidade. Então, está esgotada a pauta física. Passamos agora ao processo judicial eletrônico. A votação já está, se tiver algum destaque, algum esclarecimento, já está registrada no sistema e proclamado nos termos que estão proferidos os votos. Aqui 2 ou 3 por maioria. Agora tem 2 processos, que é o 8 e o 15, que a votação está empate, é mandado de segurança, e está faltando votar o desembargador Dilermando nesses 2 processos. O 8 pela denegação, desembargadora Zeneide, desembargador Glauber, desembargador Amilcar, desembargador Cornélio, desembargador Roberto Guedes, desembargador Vigílio. Pela concessão, desembargador Amauri, desembargadora Judite, desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, desembargador Ibanez e desembargador Gilson. Ok, está bem. Então somente o 8. Isso. Então, o 15 não mesa. O 15 não mesa. Então, pelo sistema, Vossa Excelência pede vista. Então, o 8 da pauta do processo judicial eletrônico, o desembargador Dilermando está pedindo vista. Os demais estão proclamados nos termos do voto do relator. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.
Obrigado.